Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Livros e-Books. Eu sou o Carlos e hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos livros mais famosos e mais queridos do Charles Dickens, inclusive o preferido do próprio autor. Eu estou falando do David Copperfield. Que o Charles Dickens é um dos maiores escritores da língua inglesa, se não o segundo maior, né? Talvez ele só fique atrás do Shakespeare em fama e popularidade. Isso daí todo mundo já sabe, que ele tem inúmeras obras maravilhosas, inclusive várias nessas listas, né, de grandes clássicos de todos os tempos, não só da literatura inglesa, mas da literatura mundial. E, curiosamente, eu, mesmo gostando muito dos clássicos, especialmente dos clássicos ingleses, li muito pouca coisa do Dickens. Eu só li romance mesmo, o único que eu li até hoje foi o Encontro de Duas Cidades, que trata da Revolução Francesa, e é um livro excepcional, inclusive já tem vídeo aqui no canal. E fora esse romance, eu tinha lido só alguns contos, né? O famoso Conto de Natal, todo mundo conhece, e alguns outros contos em livros avulsos. Eu lembro de um que eu gosto muito, que é o Sinaleiro ou o Faroleiro, alguma coisa assim. Mas desses grandes romances dele, especialmente envolvendo crianças, eu ainda não tinha lido. E agora, recentemente, né, com esse período aí de quarentena, surgiram na internet, entre os canais do YouTube, vários projetos de leitura, e um deles, então, era o do David Copperfield, promovido lá pelo Christian Assunção, que acho que todo mundo aí já conhece, e eu, então, resolvi embarcar nela. Como eu já falei no vídeo anterior, eu acho esses vídeos esses projetos de leitura conjunta muito bons justamente para isso, porque às vezes nós temos livros na estante que nós queremos ler há muito tempo e eles vão ficando e a gente acaba deixando passar. E vai sempre protelando a leitura. Então esses projetos são bons para a gente tomar coragem e resgatar esses livros. E que surpresa maravilhosa que foi a leitura do David Copperfield. Eu me surpreendi bastante, não pela escrita do Dickens, que isso daí eu já sabia que era ótima, mas pela temática. Ele tem sim, ele trata de um órfão com bastante sofrimento, com bastante dor, mas isso só na parte inicial do livro, né? Porque eu não pretendo aqui, antes de mais nada, fazer uma resenha completa, uma análise do David Copperfield, eu não tenho conhecimento para isso, e também já é um livro que tanta gente já leu, que tem tanto vídeo aí na internet, que eu só quero mesmo deixar as minhas impressões de leitura, né? O que eu aprendi, o que eu consegui lendo essa obra. Então tive essa surpresa de se tratar, sabia que se tratava de um romance de formação, que ele acompanha praticamente toda a vida do David, né? Não, ele não vai até a velhice, até a morte dele, mas ela é narrada por ele em forma de memórias. Então nós temos aí desde o nascimento, mesmo propriamente dito, até aí ele estar por volta dos 40 e tantos anos, se eu não me engano. Então muita coisa aconteceu na vida dele. Então a gente vê aí, conhece a família dele, os percalços, né, que ele passou na infância. Ele teve uma família, uma mãe muito carinhosa, ele era órfão de pai e filho único, e uma babá também que cuidava maravilhosamente dele, tanto dele quanto da mãe. Até que a mãe vem a se casar e o padrasto dele, juntamente com a irmã, eles passam a dominar ali a vida doméstica de tal forma que conseguem convencê-la de que o David não é uma boa criança que merece ir para um colégio interno. Ele vai para um colégio interno, um colégio horroroso, né, muito rigoroso, mas rigoroso um rigor gratuito, né? Não, as crianças eram castigadas muitas vezes sem necessidade, sem objetivo nenhum pedagógico, né, digamos assim. E ele então ali já tem o conhecimento, ele, apesar de ser ainda muito novo, muito pequeno, ele já tem conhecimento de várias crianças ali que vão acompanhá-lo até, especificamente dois, que vão acompanhá-lo aí no decorrer de sua vida, vão aparecer pontualmente mais tarde
em momentos bem importantes aí da sua vida. O David vai trabalhar bem cedo. O Dickens, inclusive, também muitas das peripécias pelas quais o David Copperfield passa, o próprio Dickens passou em sua vida. Porque as crianças nessa época vitoriana, elas trabalhavam mesmo, tão ou mais até do que adultos. Não existia nessa época nada do que tem hoje de direitos infantis. As crianças eram vistas como adultos em miniatura, capazes de serviços pesados, inclusive como força de trabalho, né? Como auxílio financeiro, botavam as crianças mesmo para trabalhar, para obter uma melhor condição de vida dentro da família. Ele vai trabalhar, depois ele foge dessa fábrica e vai morar com uma tia, e a partir daí, então, a gente vai acompanhando o desenrolar da vida dele, até chegar à vida adulta, os primeiros casos amorosos, a formação escolar e profissional dele, e o envolvimento dele, né, com várias pessoas, com vários amigos, inclusive a importância que ele tem na vida dessas pessoas, né, a diferença que ele faz. Ele é uma pessoa muito boa, uma criatura de coração muito bom, e que todos esses percalços pelos quais ele passou na vida não tiraram dele, de forma nenhuma, a alegria de viver, a confiança no ser humano e a vontade de se tornar uma pessoa de bem. Isso daí é muito marcado nos livros de Dickens, né? Os críticos sempre ressaltam isso, que a personalidade dos personagens de Dickens são muito marcantes e muito definitivas. Então, raros são os personagens do Dickens, no decorrer de várias de suas obras, que alteram, que mudam o seu comportamento, o seu modo de pensar e de agir no decorrer da obra. A maioria dos livros do Dickens, e o David Copperfield não é diferente, foi publicado em fascículos. Então são livros, a grande maioria longos, e que tinham a necessidade de manter, no decorrer de várias semanas, de vários meses de publicação em capítulos, manter o interesse das pessoas na história e o gancho, né, para saber o que viria a acontecer a seguir, né? A famosa cenas dos próximos capítulos. É realmente um novelão. A maioria dos livros do Dickens são novelões. Mas ele era um escritor tão fascinante e tão bom que ele consegue, um dos poucos, eu sempre friso isso aqui no canal, tem escritores que são ótimos contadores de história e outros escritores que são ótimos na escrita, não tanto na história. O Dickens é um dos poucos que, a meu ver, ele consegue conciliar isso muito bem. A escrita dele, embora não seja muito rebuscada, é uma escrita simples, muito simples, né? Muito fácil de acompanhar e muito gostosa. Mas, em determinados momentos, aqui e ali, você percebe nos livros dele a coerência e a beleza da sua escrita, né? Como ele dominava essa arte de escrever, principalmente por serem obras longas, com muitos personagens, e ele consegue desenvolver cada um deles, encaixar cada um deles na história. Eles vão e voltam, reaparecem lá na frente, e com motivações, com detalhes que lá atrás ficaram, ao nosso ver, meio que mal resolvidos, mas lá na frente a gente vai ter a explicação, vai ter a repercussão disso. Então ele encaixava toda essa engrenagem muito bem. Ele era um exímio contador de histórias. E a escrita dele, a simplicidade da escrita dele, na verdade, ela é meio que enganosa, porque a gente percebe que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Nesse livro, no David Copperfield, especificamente, tem várias descrições maravilhosas, mas ele tem um capítulo específico que é de uma beleza, que é o capítulo A Tempestade, que muita gente até lê esse capítulo fora da história. E ele é de uma sensibilidade, de uma intensidade incríveis. É um dos melhores capítulos que eu já li
aí em vários livros, não só do Dickens, mas em vários livros em geral. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção nesse livro também foi que, à medida que a gente vai acompanhando o David, né, narrando a sua vida, o tom de narração dele vai mudando também. Os primeiros capítulos, ele conta do ponto de vista de uma criança. Então, apesar de muita coisa ali a gente estar percebendo no caráter dos personagens, né, no que está acontecendo ali à sua volta, ele coloca isso de uma forma como uma criança vê. A criança não vê a maldade naquilo. Então, o coleguinha lá do colégio, que na verdade está sendo cruel, que está provocando ele, que está causando o bullying, na verdade é visto por ele como criança, como um herói, e isso vai atravessando aí toda a trajetória dele, vai acompanhando, e a gente vai vendo o desenrolar, o desenvolver da inteligência e do raciocínio do David no decorrer aí da trama. Uma outra característica magnífica desse livro é a quantidade de personagens maravilhosos que ele tem. São personagens assim que a gente torce por eles mesmo, alguns a gente, né, se empolga com eles, outros, os vilões, são, né, péssimos a ponto da gente mesmo se envolver e se preocupar com os personagens, né? Então é tudo muito, muito bem construído, muito bem amarrado. Tanto os personagens, quanto a trama, quanto o jogo todo que o Dickens conseguiu fazer aqui, né, nesse livro. E com certeza me deu vontade de ler com brevidade os demais que eu já tenho aqui. Mas voltando aos personagens, temos aqui uma galeria de personagens inesquecíveis e memoráveis, que com certeza, né, entraram aí para o imaginário. Eu imagino como deve ser e a situação desses personagens e de tantas outras obras na própria Inglaterra, né? Que isso deve fazer parte do imaginário popular das crianças lá, quantas e quantas crianças e gerações cresceram ouvindo essas histórias. Então devem ser personagens muito queridos. Então tem alguns magníficos, né? O próprio David, ele é uma pessoa muito boa, muito carinhosa, como eu já falei lá no início, né? Ele não se deixa contaminar por tudo que ele viveu, por tudo de ruim, pelas pessoas ruins à sua volta. A Peggotty, que é a babá dele, também é uma personagem adorável, que no início a gente fica meio com o pé atrás exatamente qual é a dela, mas no desenrolar da trama a gente vai ver o carinho com que ela sempre se dedicou, tanto ao David quanto à mãe dele, né? A própria tia do David também acontece isso, a gente tem uma certa estranheza com ela, que depois vem a se dissipar. O Sr. Dick, que é um senhor que vive com essa tia, e ela não é parente dele, mas ela cuida dele, e ele tem algum tipo de problema mental. Ele é um crianção, mas curiosamente, ele em vários momentos-chave, ele observa tudo e ele consegue ali se sair com alguma tirada, com alguma solução engenhosa, às vezes para problemas sérios que ninguém está conseguindo resolver. Então, outro personagem também fantástico. O Traddles, que é um grande amigo do David, também um personagem que começa lá pequenininho, a gente acha até que ele nem vai ter importância na história, não vai aparecer, mas lá para frente ele tem uma grande importância, é um personagem também maravilhoso. A família, né, o casal Micawber, que é um casal sim, eles são hilários. São muito engraçados as cenas em que eles aparecem, e é um casal que eles vivem assim de pequenos golpes. Eles não são exatamente desonestos, aliás, eles não são bandidos, mas eles são tendo oportunidade de um pequeno ato de desonestidade, eles fazem. Mas são pessoas também muito boas de coração, que inclusive vão ter, no final da história, vão ter ali um papel preponderante e decisivo.
em uma determinada situação que vai acontecer, mas nem só de mocinhos, né, o livro é feito, ele tem que ter algum vilão, e esse tem vilões memoráveis, em especial 3 deles, né, que são a irmã do padrasto do David, que o nome agora eu não me recordo, mas é uma personagem odiosa. O Steerforth, que é um colega de colégio do David, e que lá na frente vai ter um papel assim, bem importante, num acontecimento ali na história, importante para a vida do David. E principalmente o pior deles, que eu acho que é um dos piores vilões que eu já vi em algum livro, por causa do jeito que ele é. Ele não os outros, eles são mais... são realmente ruins, assim, de cara. A gente já antipatiza com eles de cara. A gente já vê de cara que tem alguma coisa errada. E esse, o Uriah Heep, que inclusive depois, curiosamente, quando eu vi esse nome, eu me lembrei de uma banda de rock que eu costumava ouvir lá nos anos 70, 80, que eu nem imaginava que fosse nome de um personagem, muito menos desse livro. Então eu acho que é um dos personagens mais desprezíveis que a gente pode encontrar num livro. Porque ele é maquiavélico, ele é falso, tudo nele soa e parece falso e provocativo. Então a gente, desde as primeiras aparições dele, a gente percebe que ele tem uma índole, um interior muito ruim. Então é um personagem assim bem, vai sendo desenvolvido com bastante vagar, né? Vai aparecendo em várias situações, em cada uma delas ele está pior, até que a gente realmente chega a um ponto em que, né, um dos ápices aí da trama, em que tem o envolvimento dessa criatura. É um livro saborosíssimo, a leitura, apesar dele ser um calhamaço, mas é uma leitura gostosa, muito prazerosa, a gente não dá vontade de largar, né? O Dickens, né, fazia isso de propósito, a gente ter essa vontade de continuar a leitura. Felizmente, hoje em dia, a gente não precisa mais esperar o capítulo, uma semana, né, para ter o capítulo, a gente pode pegar e ler numa tacada. Então é uma leitura que, apesar de volumosa, não é uma leitura demorada, a gente lê com bastante rapidez e uma leitura muito proveitosa, que deixa aquela sensação agradável, confortante, reconfortante. Eu acho que é muito difícil existir alguém que não goste, que não se emocione, que não chore, que não fique com raiva, que não torça ali pelos personagens do David Copperfield. Então recomendo a todos, não façam como eu. Quem tiver esse livro aí, pega logo para ler, não vai deixando para ler aí anos a fio, que com certeza vocês vão gostar. E se vocês já fizeram a leitura ou fizerem, não esqueçam de voltar aqui e me contar qual foi a experiência de vocês, tá bom? Então é isso, esse foi nosso papo de hoje, David Copperfield, do Charles Dickens. Um grande abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.